Leonard, o criador do SystemD, acaba de lançar uma alternativa para o sudo e se incomoda a galera tech. Bora assistir um vídeo aqui, uma reação, né, de um desenvolvedor. Esse canal do Teclas, né, reagiu à informação. Vou dar um play. Então, notícias rápidas. A primeira aqui, e essa aqui é só uma notícia mesmo, tá, pessoal? Aqui não vai ter muito comentário, vai ter só uma historinha engraçada. Eu vou ler ela e vamos ver qual é que é. Desenvolvedor líder do systemd anuncia comando substituto para sudo do Unix Linux. O Run Zero será implementado na versão 2.5.6 do sistema. Para Lennart Poettering, o comando oferecerá melhorias de segurança e prevenirá possíveis ataques relacionados às falhas de segurança do sudo. Não foi estimada uma data exata de lançamento e quais distribuições Linux adotarão um novo comando como padrão. Tá. Aí eu trouxe... Só um ponto, tá? Não foi lançado porque tá na versão 2.5.6, que é uma versão RFC, né? RC, que é um request ainda, ela não é produção. E também não está em produção em nenhum sistema operacional, porque como é um lançamento, nenhuma distribuição tomou isso para si, né? Não é o Leonard que decide em qual distribuição vai sair, mas sim os desenvolvedores da distribuição, desenvolvedores do Ubuntu, desenvolvedores do Fedora, eles que decidem se vai ter ou não essa opção, né? Uma postagem do Mastodon do próprio Lennart explicando como funciona. Eu tentei ler e eu pensei assim, cara, sou muito burro. Não entendi nada do que o cara falou. Tá ligado? Eu uso Linux há 20 anos. E daí eu tipo assim, entendi porque é melhor. Não entendi porra nenhuma, bem complicado. Ele explica então qual é o problema do sudo. Tem alguns problemas que... Eu não sei se eu sei o suficiente para conseguir explicar, mas é basicamente por causa da maneira que ele usa, que é tu assume essa identidade de um usuário que tem mais privilégios. Isso deixa, por causa da maneira como o Linux gerencia os privilégios. Na verdade, não é um usuário que tem mais privilégios, tá? O sudo ele é um SUID, que significa que ele sempre vai executar como se fosse o root. Existem alguns outros programas que são iguais, um exemplo deles é o Ping, o Traceroute. Só que esses programas em específicos, eles são SUID, que eles precisam sempre executados em root, porque eles precisam ter acesso ao kernel. São comandos diretos de kernel. O sudo não é um comando para ser executado direto do kernel, né? Ou ter acesso total à máquina. Então ele é um binário que que sempre vai ser executado como root. Quem está chamando ele não é você, é o root. É que você chama o binário do sudo e o sudo, como ele é o root, ele executa as outras coisas. É como se ele abrisse o bash, sendo o root. Esse é o que o sudo faz. Você chama ele, ele chama o bash como root. É isso que ele faz e ele... Só que isso no seu próprio terminal, né? Sem abrir um terminal novo, sem fazer nada. Isso direto na sua environment, né? Com todas as suas variáveis, com todas as suas bibliotecas disponíveis. Esse é o problema do sudo. Algumas outras distribuições, como... Distribuição não, né? Alguns outros sistemas operacionais, como é o caso do OpenBSD. O OpenBSD, ele tem a opção de alternativa. O OpenBSD, por exemplo, usa o DAOs, uma coisa assim. Mas ele continua sendo um SUID. Privilégios e qual programa tem privilégio de fazer o quê, de mexer ali com as permissões. Ele tá dizendo, isso daqui poderia ser feito de um jeito melhor. É basicamente isso, tá? Eu não sei se eu vou conseguir explicar. Mas o que eu acho engraçado disso, só trouxe pra dar a notícia. O que eu acho engraçado disso é que, assim, eu tenho uma história de ódio e mais ódio com esse Lennart. Eu não sei se ele é uma má pessoa, ele deve ser uma ótima pessoa, mas eu tenho um ódio bem técnico dele. Porque eu acho muito engraçado, porque toda vez que esse cara anunciava uma coisa, eu já uso o Linux, né, eu disse, há bastante tempo, né? Toda vez que esse cara anunciava, nós vamos fazer uma coisa aqui que vai melhorar tudo. 2 exemplos que vem em mente. Pulse Audio, que é o sistema de áudio do Linux hoje, eu acho que é o mais popular. Tem uns novos aí que estão chegando. Como sempre, eles não param de fazer sistema de áudio. E o systemd. Tá, antes dele fazer qualquer reclamação, eu vou deixar bem claro para vocês, tá? Eu comecei já dentro do systemd, então não entendo muito do systemv, que é o antecessor. Mas o antecessor usava scripts, né? Ele usava os famosos init. Inclusive, o systemd mantém uma redundância com isso, né? Ou mantinha. Não sei se ainda em todas as distribuições ainda tem essa redundância do systemd chamar os inits que estão lá dentro da pasta etc init.
Enfim, é, esses inits eram basicamente scripts, tá? O systemd deixa de trabalhar com scripts e começa a trabalhar como serviços. É um pouquinho diferente e acaba sendo a mesma coisa no final. Isso causou um burburinho lá no começo, né, quando teve essa alternativa, essa mudança, que a galera não quer, cara, ser humano não quer trocar a forma de trabalhar, basicamente é isso, eles não querem, quer virar robozinho e continuar sempre na mesma. Agora a questão do Pulse Audio é ruim, isso eu vou ter que confirmar, já passei por vários perrengues com Pulse Audio, tentando instalar ele num Arch Linux, sei lá, que 10 anos atrás isso era horrível, extremamente difícil de fazer. Mas tinha uma coisa que era pior. Eu não sei se era aux mixer, se era. Eu lembro que tinha uma outra opção que não era Pulse Audio. E vou te falar que era ainda pior. Era ainda mais difícil. Ainda mais para quem não entende de áudio, como eu, não entendia muito de áudio. Entendo bastante de sistemas operacionais, porém de áudio é difícil. É uma coisa difícil. Você precisa de tempo para entender. Cara, é horrível, era horrível. O Pulse Audio era melhor que esses caras. Eu sei que é ruim, provavelmente ainda deve ser ruim, mas é melhor do que a gente tinha. E assim, Pulse Audio, na minha opinião, é um negócio que deixou o áudio do Linux 10 anos quebrado. O systemd, muita gente não gostou do jeito que era e tal, mas eu não tenho muito o que reclamar. Eu uso nos meus servidores, nas minhas coisas, e é uma coisa, enfim, isso aqui pra quem é do Linux sabe o que eu tô falando. Quem não é, tá só ignora. Mas é engraçado. Vou deixar mais uma coisa clara, né? O systemd ele tem uma qualquer melhoria, grande melhoria dele. É o tal dos logs, né? Do journal. No init a gente não tem, é só um bash. Se você não criasse a config lá do shell script para ele salvar os logs, cara, você não tinha nada. A partir do momento que você entra com o systemd, cria um serviço, independente se você colocou para salvar log ou não, o journal vai acontecer. Vai ter um histórico ali do que está acontecendo com aquele serviço. Cara, isso é maravilhoso na hora do troubleshoot. Engraçado porque grande parte, eu acho, do áudio ser visto como uma coisa muito bizarra no Linux é o Pulse Audio. Já era muito bizarro antes. Tinha padrões diferentes e tal. E eu tô falando isso porque eu sou da música, do áudio no Linux. Isso aí é uma das coisas que eu mais me interessa, essas nerdices que eu mais me interesso. Mas o Pulse Audio era muito bugado. E, enfim, foi o Lenart. Foi tu que fez isso. Tu que financiou essa merda. Mas hoje funciona. Hoje eu fiz as pazes com o Pulse Audio. Eu tenho um sistema aqui com Pulse Audio, com jack, com um monte de coisa que funciona. Eu ligo todos os meus áudios. É uma maravilha. Então, assim, o Lenart estava certo no final. Mas daí o que eu ia dizer... Tipo, será que a gente vai ir de novo na onda dele? Vamos pegar uma ferramenta que já está estabelecida aí há vários anos, vamos trocar por uma outra e ficar mais 10 anos com a coisa quebrada? Não sei, eu tô... Tá, aqui me incomodou um pouco esse comentário, tá? Pegou no meu coração. O sudo não está estabelecido. Ele está estabelecido, né? Mas ele não está estável, vamos dizer assim. A mesma coisa acontecia com o systemd. Ele estava há bastante tempo no mercado, mas ele não estava estável. Então, o systemd fez grandes melhorias. E a nova alternativa do sudo, que é o run zero, é um systemd. E eu vou dizer que essa feature do systemd vai ser maravilhosa. Maravilhosa. Eu tô meio que fazendo piada, tá? Mas eu só quis trazer aqui pra vocês. E, ironicamente, também da outra vez que eu trouxe uma notícia sobre o sudo, que era a notícia que a Microsoft implementou uma ferramenta parecida com o sudo, tá no canal, eu achei que, ninguém vai se interessar por esse corte e tal. E daí eu acho que o jeito que eu fiz foi meio clickbait, assim, tipo, Windows finalmente tem sudo, alguma coisa assim. E tipo, muita gente foi no corte e muita gente ficou batendo uns papos muito legal sobre qual era seu Linux favorito, e sem muita briga, assim. Eu gosto que a minha comunidade, a princípio, não tem muita briga. Quando chegar o pessoal da Keaton Rails, eles vão querer brigar com a gente, tá ligado? Mas o pessoal tudo, porque eu uso esse Linux, porque não sei o que, eu gosto de tal coisa. Então, enfim, quando vocês verem isso no corte, por favor, sejam educados, não xinguem ninguém, falem sobre suas ferramentas favoritas no Linux. E se alguém quiser ler essa postagem aqui e conseguir me explicar como se eu tivesse 5 anos de idade, pode ser. E assim, eu não sei, eu me senti meio burro, eu juro que eu sei sobre Linux, eu uso Linux há 20 anos, eu achei bem complicada essa postagem. Pulse Audio mais Bluetooth é uma delícia, eu acho que você está sendo irônico. É irônico, bem irônico. O meu ainda tá com o Pulse Audio, que merda. Mas então, Henrique, o Pipewire, que é o novo, ele é uma mistura do Pulse Audio com o sistema Jack, que é o sistema... Inclusive, se vocês derem uma olhada no meu layout, tem escrito Jack ali. É uma referência a isso. Que é o sistema de áudio profissional no Linux, né? De baixa latência. E eu usei numas distros e eu achei, funciona legal. Uma mistura dos dois. Ele funciona tipo Pulse Audio, mas ele também pode plugar todos os programas, tem baixa latência. Mas eu tenho tanto programa que usa as coisas antigas e tantas coisas que já estão configuradas e que já funcionam. Inclusive, o programa Setup de Live é uma
coisa absurdamente complexa e é uma desgraça aqui, mas funciona exatamente do jeitinho que eu quero, que eu não mudei ainda. Mas eu não sei se o Pipewire também não vai ser uma coisa que vai deixar se a gente quiser mudar, vai deixar o Linux bugado por mais alguns anos, sabe? Contém ironia assim, tá? O sudo faz literalmente executar aquilo com privilégios máximos, por isso abre a possibilidade de escalar privilégios deixando um ataque mais grave. O barbecue valeu. Só repetindo, né? Vamos pegar um exemplo aqui do sudo para a gente tentar destrinchar ele, o que ele pode trazer de problema. Se eu vou executar um sudo ping, por exemplo, né? Pode ser que meu ping esteja corrompido e chame outras variáveis. Aí eu tenho uma variável lá, variável zero-ela. Essa variável zero-ela vai executar um outro comando. Se por algum motivo meu sudo ping chamar essa variável vai continuar executando ali. Eu vou ter acesso a essa variável, que vai estar no mesmo terminal que o meu. Ela vai conseguir ver minhas coisas. Se algum comando estiver comprometido, ele vai conseguir acessar tudo ali já de imediato. Fora o risco da gente executar algum comando de forma errada, sem perceber. Isso o Run Zero tenta resolver. Eu acho, talvez, mas isso não tem a ver com o fato de que talvez a gente devesse usar o su com o usuário específico, tipo assim, se eu quero executar uma coisa no contexto do Apache, por exemplo, eu executo como www-data. Mas eu concordo, porque no servidor, no dia a dia, quando a gente tá lá, pelo menos eu, né, eu uso o sudo indiscriminadamente, talvez isso tenha a ver. Mas fica uma discussão interessante, se alguém quiser botar nos comentários, eu sempre digo, às vezes a melhor parte do vídeo está nos comentários. Então, você quer ser essa pessoa? Você quer ser a pessoa que vai botar um comentário super bom? Então, a gente não vai botar no comentário, mas eu vou dar uma explicadinha aqui que o Run Zero vai fazer, tá? Aqui eu tenho o post do Leonard, né? Dentro do Mastodon, é o mesmo que ele viu ali. Acredito que seja o mesmo post. E aqui que o Leonard fala, né? Cara, nessa versão 2.5.6 está na hora de mudar, né? E aí ele vai falar que o sudo é super usável, não sei traduzir, né? Super eficiente, né? Para algumas coisas, mas não para isso, para o que a gente quer. Ele vai falar várias vezes sobre isso, vai falar que o problema maior é o sudo ser um SUID e aí ele fala aqui, né? O sudo tem sérios problemas, como relativamente um grande relativamente um problema de SUID, né, binários SUID, como por exemplo, né, rodar privilégios, executar como privilégios coisas sem necessariamente de privilégios, né, sempre invocando para o contexto próprio. Então, um usuário sem privilégio consegue rodar alguma coisa com privilégio como se estivesse no contexto dele, entende? E aí ele estaria abrindo algumas brechas. Um exemplo desses acontecimentos e outro problema é que ele tem grandes configurações complexas. O sudo tem muitas configurações complexas. Para você restringir um usuário de fazer uma coisa ou outra, você vai ter que criar isso na mão, de certa forma, tá? Você vai ter que dizer o que ele pode executar, o que ele não pode executar. Você vai ter que dar um deny para tudo e separar o que você quer que faça. Isso sempre, para todos os usuários. Então, é muito difícil controlar os usuários do sudo. E um outro problema, né, que ele fala aqui, né, é um plugin de language, né, um plugin de LDAP pode chamar o sudo, e aí, cara, a gente não controla tudo que o plugin executa. Enfim, né, a galera começa a discutir com ele, aqui para cima acho que não aparece pra gente, né, mas a galera começa a discutir com ele falando que o OpenBSD tem, e ele já dá uma resposta, né? O OpenBSD tem o DOAS, porém o DOAS também é um SUID. É o mesmo problema assim, resolve alguns outros problemas do sudo, mas a causa raiz continua existindo. Então é por isso que ele não usa esse DOAS, né? Ou melhor, esse DOAS, como é o que aconteceu com o OpenSSH, na época do OpenSSH, trouxeram para cá e só fizeram melhorias, ajustes ao longo do tempo. Ele vai falando sobre esse problema várias vezes, falando que outros sistemas operacionais também têm. Ele tenta descrever o SUID, o que a gente não pode ter, até que ele entra na explicação do Run Zero. A explicação do Run Zero é bem simples, tá? Para prevenir que as pessoas executem indiscriminadamente os comandos, ele
aplica uma opção chamada de switch. Toda vez que você executar o run zero e ele for executar algo com privilégio, ele vai trocar a cor do terminal. Além disso, dentro desse caso de trocar a cor do terminal, quando ele vai executar, ele cria um pseudo terminal, né, um PTY, com a solicitação do primeiro terminal, né, do TTY, do terminal real. Ele pega essa solicitação, joga lá no pseudo terminal e executa lá. Que isso traz de benefícios? As variáveis, os acessos, tá limpo, né? É um novo terminal zerado. Como se fosse um outro usuário limpo, sem histórico, sem informações passadas ou informações presentes ali, tipo variáveis, não vai ter nada. É um terminal limpo. A gente evita que comandos prévios interfiram em nossos comandos futuros. Ele também diz, né, que o run zero é semelhante ao sudo, né? O comando vai ser o mesmo, run zero e o comando que tu quer executar, só que aí morre a aparência, né, entre os dois. Porque não vai ter esse etc sudoers, que era o arquivo que a gente usava para definir o que a pessoa pode fazer ou não, né, o usuário pode fazer ou não. Ele deixa alguns documentos para baixo, cara, é muita coisa para ler, vai ser bem difícil, é um pouco difícil de entender. E aí eu dei uma pesquisada, né, encontrei que a gente tem a opção já tem a opção aqui no Free Desktop descrevendo os comandos que a gente pode ter. E aí aqui a gente tem a opção do color, background color. Eu posso colocar como switch, aí ele não troca essa cor. Se a gente for pensar em termos de segurança, a gente não vai querer fazer isso, mas tem essa opção, né, de não trocar a cor. Eu posso trocar a cor padrão vai ser vermelho, né, para deixar bem claro que você está executando algo ali como administrador. Alguns outros programas, mas você pode ver que é bem simples, né, não tem muito demais aqui, vai ser bem simples a execução. Também achei uma documentação já em português, escrevendo bem sobre os dois casos, né, o sudo e o run zero. Eu vou compartilhar com você essa documentação em português, ele explica bem aqui como que isso acontece. E o run zero, basicamente, ele é um alias para systemd, tá? Systemd, system run. Vamos ver, aqui para cima ele deixa descrito o que foi, né? Aqui ele fala do switch color, mais para cima a gente tem a opção que ele vai falar do alias. Ou não, né? Ou não lembro onde está. Aqui a gente tem ele falando, né, que é o systemd run. Isso aqui tecnicamente já existe, tá? Eu não testei ainda, mas era para existir em versões anteriores, se eu não me engano. Posso estar enganado, tá? Como vai vir na versão 2.5.6, vai vir com alias. Não está em produção, como a gente já sabe. Tá esperando alguém puxar isso para produção. E se você quiser puxar, você também já pode atualizar, né? Se você estender para a versão V256-RC. E aí você já vai ter esses comandos disponíveis. Basicamente é isso, né? Não tem muito segredo, vou deixar as informações aqui na descrição. Se você gostou, dá um like e deixa no comentário aí o que você está esperando dessa nova feature,